Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogo. Nesse vídeo, dando continuidade à série sobre pestes e epidemias, vou falar um pouco para vocês sobre a história da varíola, de acordo com o que foi proposto por essa autora, tadam, Janet Farrell, no seu livro A Assustadora História das Pestes e das Epidemias. E a gente vai começar falando sobre a varíola. Bom, se você nasceu dos anos 1970 para cá, é jovem demais para ter uma marca distintiva que era relativa à vacina contra a varíola, porque a doença foi eliminada. Aliás, a varíola, historicamente, é a única doença que o ser humano conseguiu erradicar. Todos os vírus da varíola que existem no planeta estão congelados em dois lugares. Um lugar é Atlanta, nos Estados Unidos, o famoso laboratório do CDC, e o outro lugar é a Sibéria, na Rússia. A OMS recomendou que esses vírus fossem destruídos, o que potencializaria a ideia de que a varíola é a primeira espécie intencionalmente levada à extinção. E a única, como eu falei para vocês, que nós, seres humanos, conseguimos efetivamente controlar. A única doença, já que o vírus da varíola não sobreviveria, ele não sobrevive fora do corpo humano, e ele também não sobrevive em nenhum outro animal. Nenhum outro animal serve de hospedeiro para o vírus da varíola, a não ser o ser humano. Ou seja, se todos os seres humanos estivessem imunizados contra a varíola, a doença deixaria de existir. Uma questão que é importante a gente ressaltar diz respeito ao fato de que o vírus da varíola era altamente contagioso e se propagava facilmente. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, uma gota de umidade exalada a partir do pulmão de alguém doente continha 1000 vírus a mais do que o necessário para transmitir a doença. A questão é que quem se contaminava e não morria da doença ficava imunizado. E algumas pessoas começaram a refletir sobre isso. No caso específico, eu estou falando da Europa, no século XVIII, e entre os observadores da doença estava uma moça chamada Mary Wortley Montagu. Ela é mulher da nobreza britânica, ela faz parte da elite da nobreza britânica, ela sabia escrever cartas, era amiga da princesa Carolina de Gales, era esposa de um embaixador que serviu no Império, serviu ao Império Britânico na Turquia e tinha contraído varíola e ficado com sequelas devido à doença. Essas informações que eu acabei de passar para vocês são detalhes muito importantes, por isso não esqueçam, anotem aí, porque elas são fundamentais no transcorrer desse vídeo. Quando Mary acompanhou o marido, quando ele foi trabalhar na Turquia, ela observou que lá, na Ásia Oriental, na África e na Índia, as pessoas haviam desenvolvido um método que induzia a uma condição mais branda da varíola. Esse método era chamado de inoculação, e que ela introduziu na Inglaterra, possibilitando que Edward Jenner, em 1796, desenvolvesse a vacina que acabaria com a doença. A inoculação é narrada em uma carta que ela envia para sua amiga, a princesa Caroline, e que eu vou ler aqui para vocês. Só um minutinho que eu vou localizar a carta e fazer a leitura. Bem, ela diz o seguinte: vou contar-lhe uma coisa que tenho certeza fará que deseje estar aqui pessoalmente. A varíola, tão fatal e tão generalizada entre nós, aqui é totalmente inofensiva graças à invenção do enxerto, o termo que eles usam. Há um grupo de mulheres idosas cujo serviço é executar a operação a cada outono, no mês de setembro, quando o calor diminui. As pessoas mandam recados umas para as outras para saber se alguém da família está inclinado a contrair varíola. Elas promovem festas para esse fim e quando se encontram, geralmente 15 ou 16 juntas, a senhora vem com uma casca de noz cheia de uma substância com o mais forte tipo de varíola e pergunta quais as veias que você quer abrir. Imediatamente ela corta aquela que você oferece com uma agulha grande, que não causa mais dor do que um arranhão comum, e introduz na veia o tanto de veneno que cabe na cabeça de sua agulha, e depois enfaixa a feridinha com um pedaço de concha oca, e dessa maneira abre 4 ou 5 veias. As crianças ou os jovens pacientes brincam juntos o resto do dia e continuam em perfeita saúde até o 8º dia. Depois, a febre começa a dominá-los e eles ficam de cama por 2 dias, muito raramente 3.
É pouco comum terem mais de 20 ou 30 pústulas no rosto, que nunca deixam marcas, e dali a 8 dias estarão tão bem quanto antes da doença. Todo ano, milhares de pessoas se submetem a essa operação. O embaixador francês diz, por gracejo, que aqui eles pegam varíola por diversão, como se toma água nos outros países. Não há nenhum exemplo de ninguém que tenha morrido com isso, e pode crer que estou convencida da segurança dessa prática, uma vez que pretendo experimentá-la em meu querido filhinho. Bom, de fato ela fez isso, né? A Mary Wortley inoculou o próprio filho. Ele teve um caso leve de varíola e sobreviveu. Durante o período que manifestou a doença, a criança permaneceu em isolamento para não contaminar o resto da família. Vejam bem, ela promoveu um processo científico e ela vai mais longe. Ela dá uma opinião muito forte sobre quem se recusava a inocular os filhos, que, mal comparando, pode ser a mesma opinião que a gente pode dar em relação a quem se recusa a se vacinar atualmente. Abre aspas. Friso, é uma opinião de uma mulher do século XVIII em relação ao processo. Tolos, que preferiam ficar doentes com as prescrições do médico do que se rebelar e permanecerem saudáveis. A questão é que ninguém entendia direito por que a inoculação provocava uma manifestação branda da doença e por que depois as pessoas ficavam imunizadas. Mas era o que acontecia, tá? Lembram que eu falei para vocês, né, que ela era uma mulher que sabia escrever, que inoculou o próprio filho, que era amiga da princesa de Gales e tudo mais? Pois é. Acontece que a própria princesa de Gales estava com medo de que a varíola matasse as suas filhas e ela queria uma solução. Mas ela não queria testar na família real. Aliás, usar a família real britânica como cobaia não era uma opção. Então, o que aconteceu? Foram realizados testes de inoculação em 2 grupos que hoje, de acordo com a declaração de Helsinki, são considerados vulneráveis. O primeiro grupo testado foram 6 homens privados de liberdade e o segundo foram crianças órfãs pertencentes à paróquia de St. James. Quando a princesa Caroline de Gales viu que o resultado dos testes foram positivos e que nem os privados de liberdade e nem as crianças adoeceram gravemente e que posteriormente se curaram e ficaram imunes à varíola, ela resolveu mandar inocular as próprias filhas. E foi aí que o negócio da inoculação virou moda entre as pessoas da elite inglesa. Por quê? Se era bom para os filhos da família real, deveria ser bom para o resto da nobreza também. Tá? Uma ressalva é importante. O processo de inoculação ele não podia ser feito por todo mundo, porque ele exigia tempo para a preparação do processo, isolamento no pós-inoculação e descanso. E isso era um luxo que somente quem era muito rico na época podia se dar. Quem era inoculado então? As pessoas ricas. Pobres, escravos e indígenas continuaram a morrer de varíola. Os testes eram feitos em populações pobres e vulneráveis, cujos corpos serviam como cobaias para que a elite pudesse curar-se em segurança e de forma eficaz. E detalhe, sem necessariamente esconder cartão de vacinação. Aliás, foi a varíola que derrubou grandes impérios na América Latina, caso dos Incas e dos Aztecas, e dizimou a nação Cherokee nos Estados Unidos. Bom, nesse cenário é que vai surgir o médico britânico Edward Jenner, que em 1796 foi responsável por descobrir a vacina contra a varíola. Ele observou que a varíola bovina podia gerar um sistema de anticorpos eficaz no combate à doença. Tá? Aí vocês vão me dar licença, novamente, eu vou aqui fazer uma outra leitura para vocês, para comprovar isso que eu estou dizendo. Ele sabia, Edward Jenner, muito menos do que qualquer imunologista moderno sobre o funcionamento do sistema imunológico. Ele não tinha a menor ideia de que a chave para aperfeiçoar a inoculação era inocular um vírus inofensivo tão semelhante à varíola que pudesse estimular defesas imunológicas que protegeriam contra os vírus da varíola. Sabia apenas o que as ordenhadoras sabiam, o que os agricultores e muitos outros médicos e homens de ciência sabiam. Dizia-se que as pessoas que contraíam uma doença chamada varíola bovina eram imunes à varíola, mas Jenner é quem teve o trabalho de provar. E ele conseguiu. Novamente, tivemos crianças vulneráveis que foram usadas para testes, órfãos, e o Jenner desenvolveu um sistema de inoculação com a varíola bovina em vez da varíola comum, e esse sistema ficou conhecido como vacinação.
que é derivado da palavra latina vacinus, que significa literalmente de uma vaca. Porque afinal de contas a varíola bovina e esse vírus, né, que é tão igual ao vírus da varíola, mas que não é tão letal quanto ele, vem justamente da vaca. Mesmo que a cura proposta pela vacinação fosse espantosa, a varíola não foi prontamente subjugada, e a gente precisa se perguntar por que motivo. Tá? Basicamente, 3 questões são importantes aqui. Primeiro, havia quem ganhasse a vida inoculando a varíola, então a vacinação iria estragar os seus negócios. É mais ou menos como a gente pensar numa grande multinacional que está inventando uma vacina para a Covid, que vai dizer que a vacina do Butantan talvez não seja eficaz. Né? Existem lucros que estão aí nesse meio de campo e que são importantes, que a gente precisa buscar entender. Né? O cenário ele não é tão simples quanto se desenha. A gente precisa tentar buscar o que está por trás do processo. Segundo ponto, havia quem não aceitasse ser contaminado por uma doença animal. E lógico, também havia quem achasse que o combate à varíola a partir da ciência era um pecado porque ia contra a vontade de Deus. Vejam bem, eu estou falando da Europa do século XVIII, eu não estou falando do Brasil do século XXI. Tá? Havia outros problemas também que são práticos em relação à vacinação. O método utilizado no século XVIII para vacinação era a vacina braço a braço, e isso transmitia outras doenças de pessoas para pessoas. Uma outra questão importante dizia respeito ao fato de que os próprios médicos não sabiam ao certo por quanto tempo a vacinação garantia resultados em termos de proteção e em termos de imunização. Foi somente no século XX, mais de 100 anos depois da descoberta da vacina, que a varíola começou a ser erradicada do mundo. Tá? E ficou a cargo da Organização Mundial da Saúde trabalhar em um plano para que a doença fosse erradicada, o que foi proposto pelo ministro da Saúde russo, chamado Viktor Zdanov, em 1958. Mas foi somente em 1966 que os países do mundo doaram dinheiro suficiente para dar início a um trabalho sério, e os cientistas envolvidos que organizaram todo esse trabalho tiveram um papel muito importante através de descobertas muito valiosas. Primeira delas, a descoberta de uma forma de desidratar a vacina, congelar e sublimar o gelo formado, o que dispensava o uso de refrigeração. A descoberta de uma agulha com ponta fendida, que dispensava a quantidade correta de vacina em cada picada. E também a descoberta de que as pessoas precisavam ser convencidas a tomar a vacina e não obrigadas. Porque cada vez que alguém era obrigado por um tipo determinado de lei para executar as ações relativas ao processo de vacinação, as pessoas tendiam a se rebelar contra isso e tendiam a não se vacinar. Algumas curiosidades sobre a varíola. Primeira delas, o último caso de varíola ocorreu em 7 de julho de 1977 na Inglaterra. A varíola foi a única doença que a humanidade erradicou. Existe quem ache que é perigoso manter as cepas vivas no laboratório, caso lá de Atlanta e da Sibéria, porque o vírus pode fazer parte de arsenais de armas biológicas, o que criaria um efeito potencial de destruição, já que desde 1970, na década de 70, as pessoas não se vacinam mais contra a varíola. Já existe quem acha que devemos manter as cepas vivas e que devemos estudá-las para compreender mais sobre a doença. Atualmente, a OMS e mais 22 países do mundo têm estoques de vacina e agulhas fendidas para uso se for necessário. E por fim, mas não menos importante, um registro aqui sobre a capacidade de ciência do Brasil. Em 2002, depois dos atentados do 11 de setembro, o Brasil começou a produzir novamente a vacina, sendo que, de acordo com a revista de pesquisa da FAPESP, a Fiocruz foi o órgão responsável pelo desenvolvimento do projeto. Então pense bem antes de você criticar a ciência e os pesquisadores brasileiros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido com ele. Monólogos está aqui para trazer conhecimento sem moderação. Hashtag fica a dica, curtam o canal, toquem no sininho e fiquem atentos para mais vídeos do Monólogos. Um grande abraço e até a próxima.